Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Você já tentou ler a Bíblia inteira de uma vez e de repente no meio do caminho você parou? Talvez foi ali por Levítico, por Números, você começou a ver aquele monte de ler, aquele monte de coisa e te deu um nó na cabeça. Ou então, você nem se deu o trabalho de começar a ler, porque você simplesmente acha que você não vai entender. Se esse é o seu caso, esse vídeo é pra você. Olá, tudo bem? Eu sou a Carol do Cristã Complicada e aqui nesse canal eu trago curiosidades bíblicas, ensinamentos, devocionais e principalmente ferramentas para que você descomplique a sua vida com Deus. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like já pro YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo que fala sobre Deus, que fala sobre a Bíblia, que fala sobre a palavra. Então vamos lá. Grande desafio. Chegou a virada do ano 2026. Todo mundo coloca lá, metas do ano. Quero ler a Bíblia inteira de uma vez. Quero ler a Bíblia inteira esse ano. E aí você vai lá, procura planos, faz uma meta, constrói tabelas e se planeja todo, começa super animado e aí quando chega no meio do caminho, desanima, desiste. Algumas coisas surgem que te paralisam e aí você não consegue concluir esse desejo que você tem no seu coração de ler a Bíblia inteira. Então eu tô aqui para descomplicar sua vida, para te ajudar, para dar algumas direções e também desmistificar algumas coisas que às vezes você pode estar pensando, que um dia eu já pensei, e você pode estar pensando e que talvez estejam te travando. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto, se você quer começar e terminar a leitura bíblica da Bíblia inteira esse ano, é que você precisa entender o seu contexto. Eu vou te dar um exemplo, tá? O meu contexto. Eu nasci e cresci dentro da igreja, eu ia na IBD, né, na Escola Bíblica Dominical, eu gostava de assistir desenho bíblico, eu gostava de ler a Bíblia, eu era esse tipo de criança. E querendo ou não, e isso foi me dando um repertório de eu conhecer algumas histórias bíblicas, e quando eu, de fato, decidi ler a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse, eu tinha um repertório antes, sabe? E isso não é obrigatório, não significa que por você não ter repertório você não vai conseguir ler a Bíblia inteira, não é isso. Mas eu tô dizendo que isso ajuda, tá? Então, às vezes, compensa mais você tentar ler algum livro antes da Bíblia, ou então fazer isso, sabe? Aprender igual uma criança, e assistindo as histórias bíblicas, e conhecendo, assistindo algumas pregações de pessoas coerentes, sabe? Isso pode te ajudar para na hora que você for ler a Bíblia, você ter um pouco mais de contexto e você não se sentir perdido. Mas isso não é um pré-requisito, tá? É só uma dica. E uma coisa também importante de você entender o seu contexto é para que você não fique se comparando. Sabe por quê? Porque você pode ser que veio de uma outra religião, ou pode ser que você foi ensinado sobre a Bíblia muito errado durante a sua vida, ou então pior, talvez durante toda a sua vida você nunca teve contato com a Bíblia. Então, se você for se comparar com uma pessoa que nasceu, cresceu dentro da igreja, você talvez vai se frustrar. E ao invés disso ser um incentivo para você, isso talvez vá te paralisar. Então, não se compara, entende o seu contexto e tentar minimizar esses buracos, digamos assim. Mais pra frente eu vou te dar algumas dicas de livros dentro da Bíblia que você pode ler antes de querer ler a Bíblia inteira. Pode ser que vai te dar um contexto melhor, tá? Mas calma aí, já eu falo. Porque eu preciso falar sobre o segundo ponto, que é sobre a quantidade de livros. A Bíblia, ela é um livro só, mas ela é uma biblioteca. Ela comporta 66 livros. A Bíblia tem vários livros dentro dela. Eu não sei se você sabe disso, mas é importante que você saiba. Cada um desses livros tem uma particularidade. Os livros foram escritos por autores diferentes. E eu não sei se você sabe, porque eu pensava isso, que quando os autores da Bíblia foram escrever a Bíblia, eles eram tipo possuídos por Deus, meio Chico Xavier, fechava o olho, começava a psicografar a Bíblia, e não foi bem assim. Essas pessoas tinham contextos, tinham seus próprios estilos, vocabulários, e isso acabou influenciando na hora deles escreverem, sim, porque Deus não tomava eles, possuía de uma forma deles ficarem possessos. Não, Deus inspirava a palavra a eles. Então, é importante você entender isso para que você compreenda por que às vezes um livro é tão diferente do outro. Talvez o autor mudou. Inclusive, isso é um gancho para o próximo ponto, que é o ponto 3. Existem gêneros literários dentro da Bíblia, além dos 66 livros, com vários autores diferentes que escreveram ao longo de quase 1500 anos, também existem gêneros literários diferentes dentro da Bíblia. Eu vou te falar quais são. Tem as narrativas, tem as leis, tem poesia, tem profecia, tem o Evangelho de Cristo, tem as cartas, e tem literatura apocalíptica. O que isso significa? Que não dá para você ler uma poesia
como se fosse um texto apocalíptico, por exemplo. E não tem, por exemplo, também como você ler um texto apocalíptico achando que é uma narrativa literal, porque não é. Cada um desses gêneros tem particularidades que é importante que você saiba antes de ler. E por isso, para te ajudar, eu sei que está um pouco confuso, eu preparei um material gratuito, que se você quiser, você pode baixar entrando na descrição desse vídeo, tá? Você entra no link, baixa gratuitamente, e ali tem como se fosse um guia, te explicando cada livro da Bíblia, qual o gênero que é, e te dando dicas para você entender como ler cada um dos gêneros, tá? De uma maneira assertiva, de uma maneira boa, tá bom? Então, por isso que eu não vou me aprofundar nesse vídeo, você pode baixar esse material. Uma outra coisa que é muito importante que você saiba é que a Bíblia ela tem uma grande narrativa, onde Jesus é o centro e não nós. Eu sei que talvez você tenha escutado alguém falando que você é o centro, né? Mas não, nós não somos o centro da Bíblia, nós não somos o centro do Evangelho, o centro é Cristo. No Antigo Testamento, tudo apontava para o Messias que viria. E no Novo Testamento mostra esse Messias que veio, que morreu, que ressuscitou, que foi para o céu e que vai voltar. Então, assim, tudo da Bíblia gira em torno de Cristo. Existe uma narrativa em 4 atos, que é a criação, a queda, a redenção e a restauração. Então, é importante que você entenda esse contexto geral para que você não pense que os livros estão ali soltos. Não, eles fazem parte de uma narrativa maior. E outra coisa que é muito importante também, que eu vou te falar que é o quinto ponto, o contexto cultural e histórico importa e muito. Existem coisas que são muito diferentes da nossa cultura hoje. Se a gente quiser ler a Bíblia com as lentes do século XXI da cultura brasileira, a gente vai encontrar um monte de incoerência, mas na verdade não é incoerência, é só cultura diferente da nossa, uma história diferente da nossa, um tempo diferente do nosso. Faz muito tempo que as coisas que estão ali aconteceram. Então é importante conhecer o contexto histórico cultural, e eu sei que isso é um pouco difícil, porque talvez você veja alguns costumes ali que sejam bem estranhos, mas é importante que você pergunte para o seu pastor, pergunte para o seu líder, pesquise em fontes confiáveis, não se assuste quando você vê alguma coisa estranha, entendeu? É legal você fazer o quê? Anota, viu uma coisa que você não entendeu direito, nossa, por que eles fizeram isso? Por que eles falaram isso? Anota e depois vai procurar com alguém confiável para te ajudar nisso. E aí lembra que eu te falei que talvez seria legal você ter um pouco mais de contexto em outros livros da Bíblia? Eu vou te citar alguns aqui que talvez seja legal você ler antes de querer ler a Bíblia inteira. O primeiro é João. Por que João? Porque João fala sobre o amor de Cristo para a humanidade, mostra Cristo, mostra a obra de Cristo, mostra o que ele fez quando ele estava aqui na Terra. Então, eu acho que é bem legal, mostra os milagres de Jesus, o amor de Jesus. Então, acho que é bem legal começar por ele, se você não tem contexto nenhum. Um outro livro também pode ser Atos, porque ali está contando o início da história da igreja, e nós somos a igreja, nós vivemos a igreja hoje, então seria legal, talvez. Um outro livro legal seria um Salmos, né, porque os Salmos, eles estão muito conectados com a nossa cultura pop. Você vai ver que tem muito salmo famoso, muita coisa assim, às vezes música, filme, série, livros, trechos, que citam salmos. Então, quando você lê, você vai falar, caramba, tal coisa cita isso, tal coisa cita aquilo. Então, pode ser que seja interessante também, e te dê um contexto. E os salmos são bem grandes. Se você quiser ser um pouco mais hardcore e se desafiar, talvez você pode começar por Romanos. Por quê? Romanos é uma carta densa, tá? Romanos é uma carta que Paulo escreveu bem profunda, só que ela fala muito bem sobre a salvação. Então, talvez faça sentido você ler a carta aos Romanos antes de querer ler a Bíblia inteira, porque você vai conseguir entender e compreender um pouco melhor a salvação de Cristo. Eu deixo essas sugestões, tá? Mas eu também deixo a sugestão de você assistir desenho bíblico, de conhecer as histórias. Ai, Davi e Golias, as histórias mais famosas. Entra no ChatGPT e fala quais são as histórias mais famosas da Bíblia. E vai começando a conhecer uma por uma. Dá pra também pesquisar aqui no YouTube mesmo, resumos, essas coisas. Acho que é legal ter um pouco de contexto para você não se sentir perdido durante a leitura, tá? Um outro ponto é que você não vai entender tudo. Você vai ler a Bíblia e você não vai entender tudo. E tá tudo bem. Porque a Bíblia não é sobre quem entende mais, quem sabe mais. É sobre quem deseja conhecer o Pai. E a Bíblia é a maneira que ele decidiu se revelar a nós. Então, se você quer conhecer a Deus, a Bíblia é o melhor caminho, a melhor maneira, atrelado com a oração, nossa, a melhor coisa que tem. Então, você não é um fracasso porque você não sabe tudo sobre a Bíblia. Na verdade, ninguém sabe. Eu sei que eu falei muitas coisas até aqui, talvez você pense, meu Deus, se antes eu não tinha medo, agora eu tô com medo de ler a Bíblia. Mas calma, é importante que você se lembre
que esse é mais um ponto que eu preciso falar, que a Bíblia se entende com o Espírito Santo. Não é sobre o nosso entendimento, o nosso intelecto, o que a gente consegue compreender, não. É sobre a gente depender de Deus e convidar o Espírito Santo para nos ajudar, para estar conosco durante a leitura. Porque ler a Bíblia não é sobre performance, não é sobre quem lê mais, quem lê menos, quem lê mais rápido, quem lê mais devagar, não é sobre isso. É sobre o quanto nós queremos nos aproximar e conhecer mais o Deus a quem nós servimos. Então, se você quer ler a Bíblia inteira, não vai com pressa, não vai desesperado, vai com propósito. Se for preciso, reveja, releia, muda a ordem. Mas o importante é que você não pare de buscar Deus. A jornada com Cristo vale a pena. E ninguém sai o mesmo depois de ler a Bíblia, depois de ter contato com a palavra de Deus. Se você tentou antes, se você tentou por várias vezes, e essa é a sua meta por vários anos, talvez agora seja a hora de você recomeçar. E com essas dicas, quem sabe, conseguir esse êxito. Mas não busque ler a Bíblia para dar um check nas suas metas desse ano. Não, busque ler a palavra porque você quer conhecer o teu Criador. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você comente aqui embaixo qual foi o seu maior desafio até hoje para ler a Bíblia. O que você mais sentiu dificuldade até hoje para ler a Bíblia. Quem sabe alguém não aparece e também tinha a mesma dificuldade que você e fala o que resolveu para ela, o que deu certo para ela. E não se esquece de pegar esse vídeo e mandar para aquele seu amigo que você ouviu ele falando: nossa, minha meta para esse ano é ler a Bíblia. Pega esse vídeo e manda para ele. Fechou? E se você quiser um resumão de tudo isso que a gente conversou, também tem um outro material que faz um resumo de tudo que nós conversamos até aqui e pode ser esse guia para que você consiga ler a Bíblia inteira e bater essa meta. Mas o mais importante, como eu falei, busque conhecer a Deus e esse guia, resumo, enfim, vai estar disponível aqui embaixo também, gratuitamente, tá? Aqui do lado vão ter mais alguns vídeos que talvez possam te interessar. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado a sua jornada. Eu sou a Carol e a minha meta é descomplicar a sua vida.